Essa semana teve convocação da seleção brasileira e olha, teve revolta de torcedor por aí, viu? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Matheus e hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Nessa semana aconteceu a convocação do técnico Tite para 3 amistosos que vão acontecer mês que vem. Lembrando que um desses jogos é aquele contra a Argentina, que seria na Arena Corinthians, que a Anvisa não deixou o jogo acontecer. Lembra daquela confusão toda? Pois é, seria aquele jogo, mas aí já foi confirmado que esse jogo foi cancelado. Esse jogo não vai acontecer e a CBF já estuda aí um outro oponente para que permaneça os 3 amistosos. Agora voltando a falar do time, o Tite manteve basicamente a base que vem chamando nas suas convocações. Vale lembrar que ele já está com o time praticamente pronto para a Copa do Mundo que acontece em novembro no Catar. Já era difícil que nesta convocação, e é difícil também que na próxima convocação, o Tite traga assim alguma grande novidade, já que a Copa do Mundo está aí batendo na nossa porta. Mas apesar disso, muita gente, muitos torcedores estavam na expectativa de que o Rafael Veiga, meia do Palmeiras, fosse convocado. Vale lembrar que o Rafael Veiga tá numa fase espetacular. E você pode pensar assim, Matheus, mas o grande ano dele foi ano passado, em 2021. Só que só nesse ano o jogador já é o artilheiro da equipe com 15 gols. E olha que eu não tô nem contando o Mundial. E sem contar no excelente cobrador de pênaltis que ele é. Ele já bateu 23 pênaltis desde que chegou ao Palmeiras e não errou nenhum. Rafael Veiga nunca perdeu um pênalti como jogador do Palmeiras. Então, numa situação ali de risco, quem sabe ele poderia ajudar a seleção brasileira. Mas não é o que pensa o técnico Tite, que deixou o jogador de fora muitas vezes. E aí muita gente brincou nas redes sociais, perguntando se ele era brasileiro, colocaram ele com outras nacionalidades, né? O meu favorito foi o Rafael Vander Veiga, porque ficou um nome muito legal. O Rafael Veiga tem um nome pronto para ser holandês. Mas não ficou só por conta do Rafael Veiga, apesar de eu achar que ele merecia a convocação se eu fosse técnico, levaria para esses jogos, né, pelo menos para fazer um teste, botar ele em um determinado jogo ali, ver se ele rende, ver se ele pode oferecer alguma coisa para a seleção brasileira. Principalmente porque na última Copa do Mundo, em 2018, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica, uma coisa que eu senti muito falta naquela eliminação foi que o Brasil não tinha nada diferente. O que estava em campo, o que entrou em campo como titular era o melhor que o Brasil tinha e o Brasil não tinha nada de diferente, nada de novo para oferecer. Basicamente, se aquilo ali não desse certo, se aquele time titular ali não desse certo, o Brasil estava enrolado, não tinha mais o que oferecer contra a seleção da Bélgica ou qualquer outra seleção que viesse a enfrentar. Então eu acho que seria interessante levar o Rafael Veiga para esses amistosos, pra gente pelo menos ver se a gente teria uma opção a mais desse diferente, desse algo a mais em uma situação de perigo, uma situação grave, como foi o Brasil e Bélgica na última Copa do Mundo. Mas isso não significa que a lista do Tite não teve novidades. E a grande novidade dessa lista vem do Palmeiras também. O volante Danilo, que é uma promessa da base do Palmeiras, vem jogando muito bem. Essa temporada, principalmente 2022, vem sendo muito importante para a equipe alviverde. É a sua primeira convocação para a seleção principal, então tem tudo para despontar. Provavelmente não deve ir para a Copa, não deve ser um nome que será chamado para ir à Copa, mas é importante já ir habituando ele nesse ambiente de seleção para ele já ir pegando os costumes, aquelas tradições de seleção brasileira, é importante para ele. Outra novidade, na verdade outra curiosidade que eu achei interessante nessa lista do Tite são os laterais. O Tite chamou 5 laterais, 2 laterais direitos, o Daniel Alves e o Danilo, e 3 laterais esquerdos, o Alex Telles, o Alexandro e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Para mim, na minha opinião, os 2 laterais da seleção brasileira teriam que ser Alex Telles e Guilherme Arana. Para mim são os 2 melhores laterais esquerdos brasileiros no mundo. Para mim, na posição não tem ninguém melhor que eles. Mas o Tite tem um carinho todo especial pelo Alexandro. Então o Alexandro deve ser um dos escolhidos para ir para a Copa do Mundo. Inclusive, acho que deve ser o titular da Copa do Mundo. Mas na minha opinião, eu levaria Alex Telles e Guilherme Arana. Eu acho que quem vai ficar de fora da Copa do Mundo será o Alex Telles. Apesar de eu achar ele o melhor lateral esquerdo do mundo. E não só brasileiro não. Eu acho o Alex Telles o melhor lateral esquerdo do mundo. Assim, em geral. Contando todos os laterais. Mas o Tite, infelizmente, não vê assim e ele deve ser um dos que não irão para a Copa do Mundo. Inclusive, né, vive um mau momento no Manchester United. Ele não, né, o time, né, ele é um dos poucos que se salvam naquele time do Manchester United. E algumas outras novidades foram no ataque, como, por exemplo, a convocação do atacante Rodrigo, do Real Madrid, que recentemente participou daquela virada histórica do Real Madrid para cima do Manchester City. Foi convocado o Raio,
foi convocado. E também tivemos a volta do Matheus Cunha, jogador do Atlético de Madrid, atacante, tá de volta à seleção brasileira e deve participar desses amistosos também. Mas me diz você, o que você achou dessa lista do Tite? Que jogador você teria levado? Quem ficou de fora e não poderia ter ficado de fora? Deixa aqui nos comentários, vamos debater um pouquinho sobre essa convocação e o que você espera da seleção brasileira na Copa do Mundo no final do ano, beleza? Lembrando que você pode ajudar a gente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo aqui, fechou? Não esquece, faz essas paradinhas que você ajuda muito a gente. Grande abraço, valeu, tamo junto!